O segredo que transforma ideias em negócios regenerativos. O empreendedorismo regenerativo, ele não se trata de técnicas. Aqui eu não vou falar sobre faça isso, faça aquilo, que vai dar certo, que vai sair assim. Porque, na verdade, quando a gente está pautados em princípios, esses princípios eles podem serem adaptados a qualquer tipo de clima, região e até mesmo culturas. Então, é, existe uma diferença entre princípios e técnicas, né? Técnicas é a forma como você desenvolve a coisa. Os princípios é a essência, então o que está por trás. E isso vem antes de Cristo, lá dos primórdios, da galera da caverna. E o tema que a gente vai falar aqui é sobre observar e interagir. Então, desde lá de trás, o ser humano, ele já observava a natureza e interagia com ela. Então, a gente vai adaptar aqui esse princípio aos negócios também. Independente da sua área de atuação, do seu nicho, você pode aplicar esses princípios. E uma metodologia que nos ajuda muito nesse processo é a biomimética, que nada mais é do que uma observação dos padrões, né, de tentar identificar um padrão da natureza e aplicar em algum determinado tipo de negócio, até mesmo para criar soluções inovadoras e para problemas complexos, né? Seja ele de cunho social, ambiental ou econômico. Então, se a gente parar e observar a natureza, ela tem as respostas para os nossos problemas. Tem um documentário, a Biomimética, que havia um engenheiro que foi chamado para resolver um problema de um trem no Japão. E toda vez que o trem passava pelo túnel, quando ele saía do outro lado, fazia uma explosão assim, estrondosa na cidade. Então ele foi chamado para resolver esse problema. E aí o que ele fez? Ele foi observar a natureza. E aí ele identificou um pássaro que tinha um bico, que tinha uma aerodinâmica que cortava o vento, jogava o vento para trás, assim, né? Então ele fez a mesma carenagem ali do trem e aí ele conseguiu resolver esse problema. Porque ele cortava o vento, jogava o vento para as laterais, para cima, não comprimia, né, o vento. E aí ele saía lá do outro lado, ele simplesmente jogava para trás. E ao mesmo tempo que o trem ele conseguia também se deslizar melhor, né, nos trilhos e ter mais velocidade. Então ele acabou resolvendo 2 ou 3 problemas, né, porque ele vai economizar no combustível, ele vai ter mais velocidade, né, os passageiros vão chegar mais rápido no destino deles e também acabou resolvendo o problema do barulho na cidade, né? Então é sobre isso. Então a gente pode aplicar muito bem esses princípios de observar e interagir com a natureza, com o ambiente que a gente está inserido. O que acontece quando a gente não aplica esses princípios, né, da observação e da interação com o meio que a gente está inserido? Isso pode ser tanto na questão social, né, que é importante a gente observar como funciona a comunidade em volta, as necessidades. A gente percebe que cada região, cada comunidade tem seus problemas, seus desafios. Então é importante entender, né? Cada cultura também, o Brasil tem seus desafios, na Europa já são outros desafios. Então quando a gente tem esse olhar mais holístico, assim, quando a gente consegue identificar aí os problemas, os desejos das pessoas, as queixas, os sonhos, né, a gente consegue entregar algo com mais especificidade, assim, com mais personalização, né, sobre aquilo. Então é importante observar e aí interagir, né, testando, entregando alguns protótipos para ir testando, né, para ver se realmente é aquela necessidade. E às vezes, nessa observação, ainda não existe nada parecido com aquilo. Por exemplo, quando surgiu a ideia do smartphone, as pessoas não utilizavam o smartphone. Então, foi identificada ali uma demanda no mercado, que aí já é a partir da economia, e aí foi inserida uma solução, né? Uma demanda, né? Criou uma demanda que ao mesmo tempo é a solução para as pessoas se comunicarem. Antes elas se comunicavam através de cartas, então demorava meses, anos para receber uma carta, uma notícia de um parente. Então o smartphone resolveu essa distância, assim, né? E cada vez mais está se aperfeiçoando.
Eu lembro quando eu fui construir minha casa na Bahia, uma casa ecológica, a primeira coisa que eu observei foi a, a direção predominante do vento, para eu é, colocar, direcionar as aberturas das janelas de forma estratégica, né, para eu não precisar gastar com ar-condicionado, ventiladores, né, com elétricos eletrônicos. Então, eu pude muito bem direcionar as aberturas para captar essa ventilação e também a iluminação natural. E também localizar os cômodos da casa para aproveitar também o calor do dia, né? Então eu coloquei os quartos voltados para o nascente, né? Para onde o sol nasce, que aí pela manhã recebe ali uma quantidade de sol, mas no final da tarde, se põe na direção da cozinha e da sala, eu já não tenho tanto calor durante a noite, então eu consigo muito bem ali ter esse equilíbrio energético, né? Tanto da ventilação quanto da iluminação. E então essa observação é muito importante, porque a gente precisa ter essa sensibilidade, se parar e ouvir a natureza. Às vezes a gente chega no lugar, já vai, né, se movimentando ali e fazendo as coisas sem tentar ouvir, sem tentar observar, né, os padrões ali daquele local, e acaba de alguma forma interferindo negativamente, né? A gente vê aí os produtores de soja, por exemplo, que chega, já vai arrancando as árvores, vai plantando monocultura, vai envenenando, e aí não leva em consideração a comunidade local, os rios, né, que podem ser contaminados, os peixes, todas as famílias que estão abaixo do rio. Então, basicamente isso. Então é importante a gente ter essa sensibilidade de observar para a gente trabalhar em favor da natureza, não contra ela, né? Porque realmente quando a gente trabalha em favor da natureza, é abundância, é generosidade, as coisas fluem melhor. Então não é inteligente a gente trabalhar contra a natureza. E é basicamente o que o homem moderno está fazendo. Está trabalhando contra, está colocando tipo um pau na engrenagem. Está dificultando o processo, né? Sendo que ele poderia muito bem só colocar graxa e fazer essa engrenagem fluir melhor. Então, o que é observar e interagir na jornada do empreendedor regenerativo? É fazer pesquisas, né? Ouvir a comunidade, né? Fazer uma pesquisa simples, às vezes no Google Forms. Então, como a gente está inserido no mundo digital, existe um formulário no Google Forms que é gratuito, que você pode estar colocando ali as perguntas, tanto dados demográficos, quais são as necessidades das pessoas, quais são os desejos delas. E a partir daí você vê algum padrão ali, né? As pessoas geralmente elas têm de 25 a 35 anos, a maioria são mulheres, eles são mais de esquerda, de direita, não seguem alguma religião, por exemplo, eles são espiritualizados, mas não têm uma religião definida. Tem graduação, né? E, enfim, ganha de X a Y. Então, com esses dados demográficos, você consegue também tornar sua comunicação mais efetiva, mais eficiente, assim, mais assertiva. E aí tem alguns dados também comportamentais. Quais são os canais que essas pessoas elas costumam consumir conteúdo, por exemplo, no Instagram, no YouTube? Então você vai se posicionar ali, e também cada plataforma dessa vai ter um formato, né, de conteúdo. Você pode criar Reels, vídeos longos, vídeos curtos, né? Então, e cada plataforma também tem seu perfil de seguidores, né? Então, é importante observar e interagir de forma adequada. Esse processo ele acontece da seguinte forma, ele tem alguns passos, né, simples, né? O primeiro é da gente observar, da gente, né, ter uma escutativa, de ouvir as pessoas. Às vezes elas estão falando algumas coisas que até então elas estão verbalizando, mas o corpo dela está falando outras coisas, né? Então tem algumas informações ali não verbais, então é importante a gente estar atento, ter uma escutativa para tentar identificar aí alguns padrões, algumas queixas, algumas coisas que realmente são reais, né? Porque às vezes, né? Por exemplo, quando o Henry Ford foi criar o carro, desenvolver o carro,
se ele perguntasse para as pessoas o que vocês gostariam que eu fizesse aqui para criar um meio de transporte mais eficiente. Coloca 4 cavalos aí na frente. Então a gente não teria hoje o automóvel, né, que a gente tem hoje, 4 rodas. Teria mais cavalos, 6 cavalos. Entende como a gente precisa ter essa escuta ativa, mas ao mesmo tempo também entender, identificar quais são, apesar que seria mais ecológico, né? Bem mais ecológico. Mas enfim, mas fez um avanço, assim, contribuiu bastante com o avanço da nossa espécie, né? E aí o primeiro passo então é escutar, ter uma escuta ativa. A segunda é criar uma ideia, né? O que seria mais ou menos? Eu vou juntar todas essas informações e vou criar uma espécie de um conhecimento, né? De conectar essas informações e falar, tá, então eu cheguei na conclusão de criar um curso online. E esse curso online ele vai ter tais módulos que vai ajudar nesse passo a passo, tirar essa pessoa do ponto A e levar até o ponto B. Então eu preciso disso, daquilo, né? Preciso que as pessoas primeiro definam o negócio, depois crie autoridade e audiência, depois crie uma lista de leads, de pessoas interessadas ali no grupo do WhatsApp e também do e-mail. E aí depois eu vou fazer uma oferta para elas. Quer dizer, antes eu ainda faço uma pesquisa para identificar realmente o que elas precisam, depois eu vou entregar, né? Eu vou fazer uma oferta, depois eu entrego aquilo que eu prometi para elas. E aí eu repito esse processo de novo, várias vezes. Então, basicamente isso. Então, o lançamento, a oferta seria o quê? Um protótipo, né? Eu vou usar as mesmas estratégias das construtoras, por exemplo. Que as construtoras, elas não constroem o prédio de imediato, assim. Primeiro ela tem ali 70% das vendas para depois começar a construir. Então ela começa primeiro com um decorado, com algo simples, barato, né? Para não queimar cartucho. Então primeiro cria um protótipo, uma amostra grátis. E aí uma vez que as pessoas se interessarem, elas vão comprando, né? Com preço, com desconto. E aí depois aí a construtora de fato depois elas contrata toda uma empresa para realizar a obra. Então é basicamente isso. Então esse processo acontece dessa mesma forma, assim. Primeiro a gente oferece um protótipo, né? Algo bem barato que a gente costuma dizer que é um produto mínimo viável, né? Um MVP. E aí a gente faz essa amostra, as pessoas testam e aí uma vez que foi aprovado, foi validado, aí acelera e vai para um outro processo de um produto mais elaborado, com um design mais interessante. Então é basicamente isso. A gente tem um exemplo da Maria, que era uma terapeuta holística. Ela trabalhava com saúde do sono, né? Como fazer as pessoas dormirem melhor, né? Dormir mais rápido, profundamente, né? E aí ela chegou numa conclusão. Ela achava que as pessoas elas estavam com falta de energia, né? Então, o que eu consigo fazer ali para que as pessoas consigam ter mais energia? E aí ela percebeu que a questão de dormir mais rápido e mais profundo, né? Existem técnicas para fazer com que as pessoas durmam mais rápido e profundo. Seja ela através de uma música instrumental, né? Com alguns suplementos também, como magnésio, né? Para ajudar as pessoas a dormir bem. Apenas, às vezes, simplesmente tomar sol, então isso também ajuda a estimular algumas células, né, alguns neurotransmissores para ajudar nesse processo, para as pessoas conseguirem dormir mais rápido e mais profundamente. Então, ela achava que era uma coisa, né, que as pessoas estavam sem energia, e aí quando ela foi estudar melhor, ela identificou que as pessoas precisavam dormir melhor, né, então para ter mais energia, né, que elas estavam tendo insônia, demorando para dormir, estavam ansiosas. Então, basicamente isso, né? Então, na observação, ela conseguiu interagir de forma mais assertiva. Então, o que ela fez? Ela criou um e-book simples, né, com um preço bem simbólico e ofereceu ali para as pessoas. E com isso, ela conseguiu alavancar as vendas e fazer mais vendas aí durante 7 dias, né? Então, é basicamente isso. Então, ela ouviu, né, os clientes dela, depois ela teve uma ideia de criar um e-book, algo bem fácil assim, de digerir, ali as
pessoas num celular mesmo, elas conseguem já consumir todo aquele conteúdo e já colocar em prática. Então ela conseguiu ali ter uma solução de um problema de uma forma bem em pílulas, né? Algo bem prático, simples e eficiente, ali com um preço bem simbólico. Então ela conseguiu ali alavancar as vendas e ter um bom retorno assim, dos clientes, né? Então se você deseja criar um negócio regenerativo online e realizar suas primeiras vendas aí em 7 dias, segue o nosso perfil e continue aí nos acompanhando, que a gente vai postando mais sobre negócios regenerativos online e vendas em 7 dias. Então, segue aí o nosso perfil. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço, Daniel, e até logo.